Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Eu estou falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, onde está acontecendo o 23º Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que rolou, como também entrevistar a presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, Annelise. Então, fica ligado. E eu estou aqui com a doutora Annelise. Eu vou deixar que ela se apresente melhor para falar um pouquinho sobre tudo que tem rolado no 23º Congresso de Neuropsicologia. Tudo bom, querida? Prazer, Pedro, estar falando com você e prazer também estar falando com o seu pessoal, estudantes de psicologia, né, e até psicólogos que acabam buscando as redes, os canais como forma de suporte, formação e orientação. E a gente sabe que hoje isso, né, é um grande meio. A gente não pode ter resistência assim e tem coisa de qualidade para se ver, né? Meu nome é Annelise Júlio Costa, como o Pedro falou. Eu sou psicóloga, sou farmacêutica, me formei em psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu mestrado e meu doutorado é na área de neurociências, tá? E hoje eu atuo numa clínica que chama Neuropsicoterapia BH, tá? Que a gente trabalha com formação, com cursos e também como uma clínica, tá? Que trabalha com neuropsicologia e TCC. Legal demais. Tá bom? Então agradeço aí. Show. E conta um pouquinho pra gente, Annelise, como é que tá sendo o 23º Congresso, tudo que aconteceu aqui. A gente tá no último dia, né, no sábado, e muitas pessoas não conhecem, né, o Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia. Eu acho que seria muito bom se você explicasse um pouquinho tudo que acontece aqui no Congresso. Bom, gente, o Congresso Internacional e Brasileiro de Neuropsicologia, ele é produzido pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, tá? Que é a sociedade mais antiga e uma das maiores do mundo em neuropsicologia, não só porque o país, né, tem mais pessoas, mas também em termos de produções acadêmicas, tá? A SBNP já tem 40 anos e a gente tem eventos anuais. E eu tenho prazer de te falar, né, falar aqui pra galera que esse é o maior evento que a gente já teve, tá? Que a gente foi crescendo. A neuropsicologia é uma área que nos últimos anos cresceu muito, né? Por exemplo, eu me formei em 2012. Eu não tive na universidade, na UFMG, um professor que tivesse cadeira de neuropsicologia. Né? A gente tinha que buscar, correr atrás, ir para as faculdades de medicina, né? Porque a neuropsicologia ela surge dentro da medicina, mas hoje tem muito mais psicólogos, né? Não só pela proporcionalidade, mas também em atuação. E para mim o evento, né, está sendo incrível. Tá? Não só pelo tamanho, mas pela palestra, pelas atualizações que ele tem trazido, tá? Pelos participantes que têm se engajado, mandado perguntas. Aí, então, assim, eu que já estou na SBNP desde 2011, quando eu era uma estudante de psicologia, aí, né? Tá? Então eu comecei a trabalhar com neuropsicologia quando eu era estudante. Muito legal. Né? E ver aí esse crescente do Congresso essa me deixa muito... né? Exatamente. Bom, hoje você está como presidente da SBNP, né? Conta um pouquinho pra gente o que é a SBNP e por que ela existe, qual é o papel da SBNP? Bom, a neuropsicologia é uma área intrinsecamente interdisciplinar, tá? E como eu te falei, até outro dia, não é só na UFMG, na maioria das faculdades, tá? Não existe professores específicos ainda de neuropsicologia. Nas grades curriculares. Exatamente. Na maioria das faculdades não é uma disciplina optativa, né? E isso tem mudado muito nos últimos 5 anos, tá? E o neuropsicólogo, ele não tinha, vamos dizer assim, aonde recorrer, trocar ideia, buscar ajuda, ver aspectos legais. Então, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, ela surge como uma entidade, né, sem fins lucrativos, mas para trabalhar em prol da formação do neuropsicólogo, confeccionando materiais de orientação, questões éticas, certificando, né? Também esses profissionais. Exatamente, com certificação e trazendo essa discussão de profissionais de diferentes origens, né? Porque a gente já tem a especialização em neuropsicologia dentro do nosso conselho, né? Há 20 anos. O de fono
É interessante isso. Fono virou uma especialidade em neuropsicologia a partir de um congresso aqui em Natal, lá em 2015. E como é que a gente vai conversar se a gente é de conselhos diferentes, né? Assim, claro que até podemos, mas assim, no sentido de funcionar melhor, a sociedade surge nesse sentido. Para integrar esses profissionais. Exatamente, também. né? E aí chancela de especializações, tá? Hoje, majoritariamente, a formação em neuropsicologia é uma formação de pós, tá? Porque na graduação, mesmo quem tem a disciplina, uma disciplina de 60 horas ou 2 não é o suficiente, né? Mas já começar a se engajar em projetos é muitos passos à frente. Muito bom. E para os estudantes que de repente estão ali na graduação, estão começando a ver material sobre neuropsicologia através de vídeos como esse, por exemplo, quais seriam as sugestões que você daria para eles se engajarem mais já na graduação e em conhecendo um pouquinho melhor essa área para se tornarem profissionais de excelência? Eu gosto muito dessa pergunta, tá? Bom, gente, vou começar dizendo um pouquinho, talvez, onde o neuropsicólogo ele pode trabalhar, né? Ele pode trabalhar com avaliações, né? A avaliação neuropsicológica é um pouco parecida, tem algumas convergências com a psicológica, mas tem algumas divergências, né? A neuropsicologia é uma prática baseada em evidências, né, que trabalha ali com o respaldo de teorias neurocognitivas, né, e áreas afins, né, da saúde também. Então, pode trabalhar com avaliação, com a reabilitação. Um adendo, quando a gente fala de neuropsicologia, a gente não está falando só de quadros neurológicos, né? A gente também está falando de funcionamento de quadros psiquiátricos, né? Porque a gente sabe que a mente não está na nuvenzinha, né? Exatamente. A mente é um produto do funcionamento cerebral. Então, essa intersecção entre sistema nervoso, né, e comportamento. Exatamente, né? Inclusive hoje a neuropsicologia que ela surge dentro da neurologia, a área de atuação pensando em clínica, perpassa muito mais a psiquiatria do que a neurologia. Mas a gente pode ser neuropsicólogo também trabalhando com o que a gente chama cérebros típicos, né? Neuropsicologia do esporte. A gente tem dentre as profissões, né, os educadores físicos. Olha aí. Né? Tem vários clubes de futebol do Brasil que tem neuropsicólogos. Na NBA, né, a Liga Americana de Basquete, é uma regra o time ter neuropsicólogos medindo o tempo de reação, de comportamento motor, de velocidade de raciocínio para fazer uma jogada, né? A gente tem neuropsicólogos atuando também na área forense, né? Então, um paciente ajudando na perícia, né? Exatamente, né? Alguns quadros, se essa pessoa, vamos dizer assim, ela pode ser culpada ou não pode ser culpada, enfim. E aí toda essa introdução para pensar assim, ó, se você quer trabalhar com neuropsicologia, a minha sugestão é que mesmo que fora da faculdade, você já vai buscando. Na sua cidade, às vezes você pode buscar grupos de pesquisa de outras universidades que a gente sempre aceita e comece estudando primeiro desenvolvimento humano, tá? Inclusive, podemos pegar o livro clássico da psicologia de desenvolvimento humano, que é o da Papalha, no Brasil. Exato, né? É um clássico, né? Exatamente, aquele ali é um must read para neuropsicologia. Depois, entender muito de psicologia cognitiva, de funções cognitivas, né? E pensar no estudo de uma psicologia cognitiva que é neurocognitiva, né? Aqueles modelos conexionistas lá da metade do século passado, eles são interessantes, mas hoje eles fazem parte da história, né? Quando a gente fala de prática baseada em evidências, a coisa vai se atualizando. A gente precisa pensar em disciplinas de psicologia cognitiva que façam essa conexão de cognição com o cérebro, né? Mente, cérebro e o comportamento, né? Não só aqueles modelos computacionais, que alguns casos são muito interessantes, mas fica mais para uma coisa histórica. Sim. Os modelos cognitivos mais novos, eles são modelos neurocognitivos, muito né? Bom, muito bom. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais avanços, as principais conquistas da neuropsicologia no Brasil e aproveitasse para falar também quais são as expectativas para o próximo congresso, que, como vocês divulgaram, vai ser em Foz do Iguaçu. Até para o pessoal que estiver assistindo e de repente já quiser se programar para participar. Né? Bom, a neuropsicologia brasileira, ela tem um peso muito
muito grande, tá? Em relação até a sociedade europeia, por exemplo, tá? Em termos de publicação. O forte da neuropsicologia brasileira, de fato, são aspectos mais psiquiátricos, né? Uma coisa que a gente teve de inovação nesse congresso, pode não parecer, mas a gente teve várias mesas de neuropsicologia e personalidade, transtornos de personalidade, né? Com uma cognição social, fase-interface, né? Então, assim, a personalidade ficava mais ali no campo da avaliação psicológica, né? Mas com os novos estudos, os modelos do Big Five, com relação à anatomoclínica desse modelo, e isso vem sendo incorporado à própria avaliação e a diagnósticos, uma atuação também do neuropsicólogo, é o neuropsicólogo escolar, tá? Então, essa área também está avançando muito. Falei dos transtornos de personalidade, mas as psicopatologias também, né? Já pensamentos de diagnósticos, de transdiagnósticos, né? Atualizações em transtornos do neurodesenvolvimento. E há uma área que está crescendo também, que a gente foi contemplada aqui no evento, que é a neuropsicologia escolar. Escolar não, hospitalar. Desculpa. Exatamente. Né? Que vai desde auxílio em cirurgia de crânio aberto, é claro que o volume disso não é tão grande, né? Mas até exames de estado mental para pacientes que chegam com as diferentes enfermidades. A gente espera e, na verdade, vai fazer um evento maior em Foz do Iguaçu, né? Vai ser entre os dias 9 e 11 de outubro de 2025 em Foz do Iguaçu. Salva a data, tá? Salva a data para participar. Salva a data. E vamos ter também mais inovação para o ano que vem, tá? Que é sobre a teleneuropsicologia, tá? E aí a neuropsicologia ela também está muito envolvida em questões de tecnologia online. Eu vi até realidade virtual. Realidade virtual para intervenção, né? Da reabilitação neuropsicológica. Tinha muita coisa sendo feita ao longo da história, mas são coisas que a gente não diz que é ecológica, né? Você faz no consultório, mas você não consegue aplicar em casa. Tem muita conexão, né? A realidade virtual muda essa história pra gente, né? Você leva o paciente pra casa dele, muitas vezes literalmente. Exatamente. Né? Eu fiquei fascinado quando eu vi. E eu acho que é uma coisa que, com o passar do tempo, vai ficar mais acessível, né? Exatamente. Assim, se você pensa até o que a gente já tem disponível, é uma coisa barata para se comprar fora de consultórios ou fora de clínicas. Exato. Mas já é exequível, né? Com planejamento. Então, eu esqueci de comentar isso, mas essa área de tecnologia, né? Pra gente pensar desde o impacto negativo das telas, né? Até o uso positivo da tecnologia, funcional, né? Que, enfim, a tecnologia tá aí, a gente uma realidade, isso, né? Não dá pra gente ficar, quem não se adapta, né? Não sobrevive. Bom, pessoal, então é isso, o congresso acabou e agora a gente vai comer um camarãozinho para se despedir da cidade de Natal.